Olá, amigos do Futebol na Veia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, tivemos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo jogou pela 11ª rodada, jogo adiantado por causa das rodadas de Libertadores, e o Corinthians fez o jogo atrasado da 5ª rodada. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses 2 jogos, então eu tô aqui com o Alan, com o Thiagão e com o Lucas Bertuzzi para a gente conversar um pouquinho sobre essas 2 partidas. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir para você já deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal do Futebol na Veia. E agora, vamos lá. Então, vamos começar pelo primeiro jogo da noite, né? O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense em casa, no Morumbi, por 1-0 com o gol do Luciano. E eu quero saber do Alan, o que ele achou dessa partida. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Os colegas aí do Futebol na Veia, você também que está nos assistindo. Bom, eu gostei principalmente do resultado, né? Eu acredito que, né, a gente estava falando um pouco antes de começar que o São Paulo precisava, né, depois de tanta turbulência, de resultados, né? De conseguir vencer, de conseguir fazer resultados. Conseguiu vencer fora de casa contra o Sport, conseguiu hoje também um grande resultado. No primeiro tempo foi morno, foi um primeiro tempo truncado, de poucas chances, São Paulo não conseguindo finalizar. No segundo tempo, o time conseguiu desenvolver um pouquinho mais, né, conseguiu realmente desenvolver um jogo que desse um pouquinho mais de alegria ao seu torcedor, que pudesse realmente trazer uma inspiração e fazer com que o torcedor possa acreditar no trabalho do Fernando Diniz. Então, acredito que o principal fator que o São Paulo leva para frente, né, através dessa partida, são os resultados positivos, para que o time tenha mais tranquilidade, mais confiança. A gente sabe que no final de semana vai ter um majestoso o clássico contra o Corinthians, então ir para esse jogo com 2 vitórias na bagagem, dar um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de tranquilidade, para que o Fernando Diniz possa colocar realmente as suas ideias em campo, né, para que o time incorpore um pouquinho mais o estilo de jogo e consiga desempenhar e ir crescendo, né, e pegando confiança, né, quando o time está mal, quando as coisas não estão bem, você precisa dar um passo para trás, né, e conforme até eu comentei também no último debate, jogo de São Paulo, eu gostei da atitude do Fernando Diniz de ter mudado algumas peças ali, algumas peças importantes do time. Acredito que é isso que o treinador precisa fazer. Ele precisa ter atitude de escalar um time diferente, de montar uma formação nova, para que os jogadores eles sintam essa atitude do técnico e transmitam isso dentro de campo. Então, acredito que nesse momento, talvez o torcedor São Paulino não esteja tão satisfeito com um time que brilhe em campo, mas tenho certeza que o resultado ajuda para que o time possa aí ter um futuro mais esperançoso. Lucas, você estava até comentando em off aqui com a gente os números do Luciano, né? Queria saber se, assim, o Luciano chegou, né, na troca com o Everton, com o Grêmio. Foi um nome muito questionado pela torcida, muitos torcedores não gostaram muito, mas ele é o segundo jogo que ele define com gol, também ajudou com assistências. Eu queria saber o que você está achando do Luciano nesse começo de jornada pelo São Paulo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, Thiago, todo mundo que acompanha o Futebol na Veia. Realmente a contratação do Luciano trouxe bons ares, bons e novos ares, principalmente para o setor ofensivo do São Paulo. Em 3 jogos, como você mesmo disse, são 2 gols e uma assistência, definindo jogos, salvando diante do Bahia. Então eu vejo o Luciano com muito potencial, sim. Ele já havia se destacado no Corinthians, né, na época que ele teve a oportunidade. Teve uma época que ele era a principal arma, inclusive, do Corinthians, né, naquele Brasileirão, vinha fazendo boas partidas e gols importantes. No Grêmio não teve tanto espaço, acho que muito por conta do elenco, né, do time titular que já havia montado, que o Renato já havia montado, que já vem jogando, entrosado há muito tempo, jogadores consagrados, então ele não teve muito espaço. Agora o São Paulo está totalmente aberto, precisava desse cara mesmo para fazer uma companhia ali, uma presença diária com o Pablo, desculpa, principalmente. Então, assim, vejo boas perspectivas para o Luciano, com certeza. Agora, Thiagão, bom, o São Paulo, com essa vitória, ocupa o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, né? Tem 10 pontos em 5 jogos. Ultrapassou, por exemplo, o Atlético Mineiro, que estava sendo pintado como grande favorito ao título por causa das primeiras rodadas. E o São Paulo ultrapassou esse time do São Paulo. Eu queria saber se agora, o Fernando Diniz, com essa sequência de 2 vitórias, se ele está ganhando um pouco mais de tranquilidade para trabalhar ou ainda é questionável.
Boa noite, galerinha. Eu acho que ele ganha um pouco mais de respiro, né? A gente sabe que o Fernando Diniz ele tem um futebol que agrada, né, a diretoria, aos torcedores, só que a gente sabe como que é a vida de torcedor, né? Se não vem resultado, o torcedor ele realmente ele vai cobrar, não vai ter jeito. Eu acho que essas duas vitórias ele ganha respiro, sim. Acredito que o fato do São Paulo estar na frente do time do São Paulo é o começo do campeonato. O Guardiola gosta de dizer muito, né, que nas primeiras 8 rodadas você perde ou você ganha um campeonato, e nas últimas 8 rodadas você ganha ou perde também um campeonato. Então toda rodada vale 3 pontos, seja a quinta, seja a 11ª, como foi esse jogo adiantado entre Atlético e São Paulo. Acredito que para ele, em relação ao que ele está vivendo no São Paulo, ele vai chegar para um clássico num domingo um pouco mais tranquilo, diferente do seu rival, que vem de um empate na quarta-feira, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu acho que ele ganha um pouco mais de respiro, eu acho que ele tem que ganhar isso. Eu acho que o trabalho do Diniz é um bom trabalho em relação ao elenco que tem de São Paulo, porque a gente tem que olhar o que o São Paulo tem em relação aos principais rivais, e não são os rivais aqui de São Paulo. São, para mim, os 3 times, embora o Flamengo não tá apresentando bom futebol. É o Flamengo, é o Inter, é o Atlético Mineiro, são elencos um pouco melhor que São Paulo. E São Paulo figurar ali no G4 desde o começo do campeonato, com atuações, vitórias, é importante sim para o Diniz ganhar um respiro. Aproveitando a sua fala, Thiago, queria já te fazer outra pergunta. Você acha que o São Paulo tem fôlego para brigar pelo título? Tem, eu acho que tem. Eu acho que esse campeonato, ele não é um campeonato igual que a gente pode ver 2019. Eu acredito que por conta da pandemia, e eu digo o protocolo em si, não atrapalha o que tem dentro de campo, mas a falta da torcida faz com que tenha diferença em relação a isso. Ele vai sempre proporcionar que o melhor time tenha mais chances de vencer. Às vezes você vai enfrentar um Sport, por exemplo, na Ilha do Retiro, e por conta do gramado, por conta da torcida, aquele futebol bonito, bacana, ele não é desenvolvido. E, por exemplo, o time do Diniz é um time que já vem assim desde a época do Audax. Então a gente está olhando o futebol brasileiro, está olhando o futebol europeu, todo mundo está saindo jogando, né, com o goleiro, com os zagueiros ali dentro da pequena área. Porém, essa filosofia do Diniz já vem de tempos, então é uma filosofia um pouco mais sólida em relação a outros treinadores que estão tentando implantar. E eu acredito que sim, que o São Paulo ele tem fôlego, tem com a chegada do Luciano, como o Lucas disse, ganha mais um reforço, um cara que faz gols, né? Não é um craque, a gente não pode achar que é um craque, mas, por exemplo, em 2015 ajudou muito o Corinthians, assim, com alguns gols que eles acabou fazendo, e tá ajudando o São Paulo, e o São Paulo tem sim condições de brigar por esse título. Você tem algo a acrescentar, Lucas? Tenho bastante coisa a acrescentar, inclusive, Fabião, por tudo que o São Paulo vem vivendo, né, nos últimos dias, tanto a pressão da torcida, a pressão da mídia, até, até mesmo pegando um gancho do que o Thiagão falou, talvez tenha acontecido o primeiro acerto da diretoria do Leco, que seria, na minha visão, de manter o trabalho do Fernando Diniz, mesmo com toda essa pressão da torcida, com todos os resultados negativos que o clube passou. Trago muito essa decisão da diretoria de manter o Diniz similar à do André Sanches quando ele manteve o Tite e depois colheu todos os bons frutos que a gente já sabe que aconteceu. Então, assim, teve pandemia, isso prejudicou o trabalho. Quando você olha para o mercado, você não vê grandes opções, só nomes talvez consagrados, mas com salários altíssimos, sem bons trabalhos, assim, recentes. Então, acredito que seja que a diretoria do Leco tenha feito o seu primeiro acerto. Mesmo com toda a pressão da torcida hoje, mesmo com a vitória, a torcida protestou com xingamentos, disse que não foi mais que obrigação. Só que, assim, se a gente analisar taticamente mesmo, além do resultado, estou bastante impressionado com o Diniz, porque eu não via essa ousadia dele desde quando ele chegou no São Paulo, tanto quanto o Sport, a modificação que ele fez na zaga, cara, surpreendeu muito, não sei se surpreendeu a mim, mas acredito que não. Você tirar um Arboleda, você tirar um Bruno Alves para colocar o Léo Pelé, o menino Diego, jovem Diego, né, na zaga, para realmente colocar em prática a filosofia de jogo que ele tem em mente. Então, assim, hoje no primeiro tempo você viu um grande contraste no primeiro e segundo tempo. O São Paulo tentando fazer com que a filosofia do Diniz fosse colocada em prática, mas teve dificuldades, até porque você não teve tempo para treinar ainda, ele está treinando no jogo, então isso é normal.
O Atlético Paranaense, por sua vez, teve as melhores oportunidades, só que, como eu já havia comentado em outros debates, e até mesmo a torcida do Furacão já sabe, apesar da boa filosofia já imposta no Atlético, tanto com o Thiago Nunes e outros treinadores, da boa gestão e junto com o Dorival, o time tem uma boa filosofia de jogo, mas esbarra muito na falta de capacidade técnica hoje do seu elenco. Então, não tem aquele cara que resolve mesmo as partidas como tinha nos anos anteriores. Então, hoje ficou muito nos pés do Léo Cittadini, né? As melhores oportunidades e tudo mais, mas a gente sabe que apesar de ser um bom jogador, não passa disso. Então, você não pode acreditar muitas esperanças, né? Com todo respeito ao Léo Cittadini. Então, a torcida do Furacão já tá mais do que ciente. Segundo tempo totalmente diferente, com as alterações, colocando o Hernanes para colocar a bola um pouquinho mais no chão, colocar uma qualidade no passe. Esse garoto, Paulinho Boia, deu uma profundidade, coisa que o Vitor Bueno não conseguiu dar, então o time melhorou muito, muito mesmo. E uma pergunta que não quer calar, acho que não só eu tenho essa dúvida, o porquê que o Daniel Alves não é lateral direito? Sendo que a porcentagem esmagadora de oportunidades do São Paulo acontece sempre pelo lado direito, sempre pelos cruzamentos, ou as bolas cruzadas, seja rasteira ou não, do Daniel Alves. Então, realmente eu não consigo entender por que ele não é lateral direito. E por que o Hernanes também não tem grandes chances nesse elenco. Mas isso só o tempo irá dizer, mas realmente hoje eu consegui sentir uma firmeza no Fernando Diniz e tenho boas perspectivas para esse time do São Paulo. E, só para finalizar, pegando um gancho de novo nas palavras do Thiagão, a falta da torcida deu tranquilidade para o Fernando Diniz e ainda dará tranquilidade para ele. Então, talvez, se tivesse torcida no estádio, não sei não se ele ainda estaria nesse cargo. Aproveitando o gancho, né, do Lucas, falou bastante do Atlético Paranaense. O Atlético é o 10º colocado nesse momento, tem 6 pontos em 6 jogos. Eu queria perguntar para o Alan, qual é a expectativa dele para o Atlético Paranaense nesse campeonato? Bom, Fábio, eu acho que o Lucas falou muito bem, né, sobre a situação do Atlético, que é um time que tem uma filosofia realmente que é notável, você vê de longe que tem uma ideia de jogo, né, a gente às vezes comenta que tem equipes que você não sabe o que ela quer do jogo, você não sabe se ela quer sair tocando, se ela é um time que joga com bola longa, se é um time que joga de contra-ataque, se é um time que propõe jogo, e o Atlético não, o Atlético é notável que você conhece o estilo de jogo do time, mas que pela aquela temporada que fez muito bem, acabou tendo jogadores saindo do time e o Atlético não tem conseguido até esse momento conseguir recompor jogadores de qualidade para que o time mantenha o mesmo padrão, né, de qualidade. Então, falando sobre a perspectiva daquilo que eu imagino sobre o Atlético, realmente ficar ali meio de tabela. É claro que é muito difícil projetar algo a longo prazo, né? Como o Thiago também disse, que o campeonato ele é muito longo, né? A gente ainda está muito no começo, né? A gente sabe que o campeonato vai acavalar as rodadas daqui para frente, no próximo mês, com Libertadores, Copa do Brasil, né? A gente sabe que esse Campeonato Brasileiro vai até o ano que vem, então a gente sabe que mais para frente algumas equipes talvez vão levar vantagem com esse calendário apertado, então talvez o Atlético consiga aproveitar disso ou não. A gente sabe que o Atlético está na Libertadores, tem a Copa do Brasil, então talvez o Atlético não dê tanta prioridade para o Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Atlético ficará ali meio no meio de tabela. Bom, o Atlético Paranaense voltaria a campo no fim de semana para jogar contra o Atlético Mineiro, porém o jogo foi adiado por causa da final do Campeonato Mineiro. E o São Paulo volta a campo para jogar contra o Corinthians domingo às 11 da manhã. E aí, aproveitando que a gente já falou do Corinthians, vamos para o segundo jogo da noite. Corinthians e Fortaleza empataram na Arena Corinthians, né? Um gol de Luan e Romarinho. Então eu já vou perguntar para o Thiagão o que ele achou da partida. Olha, já aproveitando o gancho, foi uma partida de times que tem uma filosofia muito bacana, né? O Rogério Ceni, eu gosto muito, muito do trabalho que o Rogério Ceni faz no Fortaleza. Não é esse ano, eu gosto demais do trabalho que ele propõe para o Fortaleza, o patamar que ele colocou para o Fortaleza. Hoje, quando você olha a primeira rodada do Brasileiro, você olha alguns times e você aponta alguns que podem cair. Eu acredito que acho difícil
né, que alguém tenha colocado que o Fortaleza poderia cair. Em anos anteriores, a gente poderia citar, sim, o Fortaleza, porque a gente sabe que os times do Nordeste sofrem com as viagens. E então, antes de falar até do jogo, gosto muito do trabalho do Rogério Ceni. O Corinthians ele veio com algumas modificações, veio com o meio-campo um pouquinho mais leve. Gosto dessa ideia do Thiago Nunes. O Luan começou no banco, né? Um dos autores do gol. O Luan que vinha sendo muito criticado pela torcida, e aí o Thiago Nunes começou a apostar no Arauz, enfim. Então, acho que foi um bom jogo, um jogo bacana, um jogo para empate. Não foi um jogo também de muitas oportunidades. O Corinthians até que tentou bastante, peca também nas finalizações, né? Quando tem a oportunidade ali daquele último passe. No segundo tempo teve uma boa oportunidade, o Matheus Vital arrancou. Eu vi que saiu o Bozelli, saiu o Jô, 3 passes ali, era só acertar o passe, o Matheus Vital segurou a bola, aí o time do Fortaleza recupera, enfim. O Corinthians peca muito nisso, e para quem quer sonhar com título, para quem quer sonhar com Libertadores, isso é um grande problema. Num brasileiro tão competitivo, você perder as chances, principalmente jogando em casa. Por mais que não tenha a torcida, essa arena do Corinthians, os jogadores já estão acostumados a jogar, enfim, é uma arena que os jogadores já estão acostumados a jogar e o Corinthians não está aproveitando. Ganhou do Coritiba, não fiz o debate semana passada, mas o Corinthians ganhou pelo Coritiba porque estava com a mais, não foi também uma exibição exuberante do Corinthians. Para o Fortaleza, né, que tinha ganho do Goiás na mesma semana passada, na quarta-feira, tem boas perspectivas para o campeonato, é um time que pode ali brigar para ficar no meio de tabela, ficar tranquilo. E o Corinthians tem que melhorar um pouquinho o futebol, porque vai enfrentar um São Paulo que vem de 2 vitórias, vai jogar fora de casa, lembrando que já faz 10 anos que o Corinthians não ganha no Morumbi em Campeonato Brasileiro. 10 anos que o Corinthians não ganha no Morumbi em Campeonato Brasileiro. Em brasileiro, né? Em brasileiro. Vale ponto. O Corinthians com esse empate está em 12º lugar, tem 5 pontos em 4 jogos, né? Lembrando que tem um jogo adiado. E o Fortaleza está em 14º, com 5 pontos em 5 jogos. Os dois ali com a mesma pontuação, porém o Corinthians tem um jogo a menos. Lucas, você acha que o Corinthians vai brigar por Libertadores ou por algo a mais nesse campeonato, ou vai se manter aí no meio da tabela? O microfone, Lucas. Vamos lá. Creio que se o Corinthians irá disputar uma vaga para Libertadores, vai depender muito do número de vagas que o Campeonato Brasileiro vai ceder. Então vai depender do campeão da Libertadores, vai depender do campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana. Então acho que vai ficar muito nessa expectativa. Título, creio que não, vejo outros elencos mais robustos, com mais qualidade, times com mais investimento. Então creio que o Corinthians, se não contratar mais atletas, coisa que eu acho difícil, né? Vem tendo ciência da administração, do potencial financeiro do clube hoje. Então, assim, não enxergo grandes perspectivas para título do Corinthians. A Libertadores, o Corinthians tem camisa, tem tradição, tem bons jogadores, apesar do elenco um pouco mais enxuto do que outros elencos que a gente vê hoje na Série A, mas creio que vai depender muito do número de vagas que irão abrir, tá? Mas, assim, em relação ao trabalho do Thiago, creio que o Andrés acertou mais uma vez em deixar o Thiago Nunes. Obviamente que a gente não tem ciência, assim, não consegue imaginar um outro cenário se ele não tivesse acontecido essa recuperação do Corinthians na reta final do Paulista. Não sei se hoje ele estaria no comando, mas como de quase rebaixado, desacreditado, quase foi campeão ainda paulista, então, querendo ou não, ele ganhou esse respiro, ele ganhou esse gás. O time vinha sendo muito criticado pelo futebol exibido, pelo futebol limitado das primeiras rodadas, diante de Atlético Mineiro e diante de Grêmio. Hoje eu já enxergo diferente, apesar dos adversários que o Corinthians enfrentou nas últimas rodadas não serem potências do nosso futebol, mas vejo o Corinthians com uma mentalidade boa. Então, assim como o Diniz, o Thiago, ele vem buscando colocar sua filosofia em prática, ele vem buscando as alterações. Hoje me chamou muita atenção ele colocar o Ramiro no banco, colocar o Matheus Vital também, que ele já deu inúmeras oportunidades e não conseguiu atingir as expectativas do treinador. Então ele colocou esse moleque, o Juan, que é da base do Corinthians,
muito novo, junto com o Léo Natel, mudou o meio-campo também. Então, assim, ele está buscando coisas diferentes. Ele está buscando e creio que ele irá colher bons frutos. Hoje o jogo nos mostrou que tanto Corinthians quanto Fortaleza sentem uma falta absurda de um meia de criação. O Rogério, ele entrou com uma proposta legal a partir do momento que você viu 4 atacantes. Pô, já regalamos o olho, já quando que o Fortaleza vem jogar na capital diante do Corinthians e me vem com 4 atacantes? Acho que quase nunca vimos isso, né? Mas o posicionamento do Fortaleza foi muito, assim, já esperado, apesar dos 4 atacantes. Então, o time se reteu bastante e jogou nos erros do Corinthians. Creio que o Corinthians deveria ter saído com a vitória hoje, não só com o empate. E uma outra coisa que eu queria salientar é que apesar do Arauz ser muito esforçado, joga com muita garra, muita raça, não tem qualidade para ser titular do Corinthians. O Luan pode estar na pior fase da vida dele. Eu acho que a única coisa que serviu essa alteração foi para balançar o Luan, de melhor jogador da América para banco do Arauz. Vamos jogar bola, Luan? Hoje ele já mostrou que tem condições de voltar a ser titular e dar bons frutos para a torcida do Corinthians. Se o nosso querido companheiro Renan Liscay ouvir você falando isso, ele vai ficar bravo, viu? Porque ele gosta muito do Arauz. Eu também acredito que seja um bom jogador, porém não dá para comparar com o talento que tem o Luan. E aí você falou um pouco do Juan, né? Eu queria perguntar para o Alan sobre 2 jogadores especificamente. Essa entrada do Juan no lugar do Ramiro e também sobre a não estreia do Otero, né? Gerou bastante expectativa a chegada dele, inclusive a diretoria foi elogiada pela comissão técnica. Fazia tempo que eu não via a diretoria do Corinthians ser elogiada por alguém. Foi elogiada pela chegada dos reforços, Léo Natel, Otero. E, bom, todo mundo queria ver o Otero jogar, inclusive ele talvez na vaga do Ramiro, porém ele não entrou. Você acha que ele fez falta, que ele podia ter, bom, feito alguma coisa diferente para trazer o resultado? Bom, falando primeiramente do Juan, né, que estreou hoje como titular, eu gostei da iniciativa, né, assim como o Lucas falou, gostei da iniciativa do time titular do Corinthians, né, com o Cantígio, com o Ederson, né, o Thiago Nunes tirou o Gabriel, por exemplo, e entrou com esse meio também ofensivo com o Juan jogando mais no lado direito. Eu gostei da atitude, né, ele assim, o Corinthians buscou muitas as jogadas pelo lado esquerdo, né, com a dobradinha do Sid Clay com o Léo Natel, né, que conseguiu ali sair alguns lances bons pelo lado esquerdo, né, pelo lado direito o Corinthians não atacou muito, principalmente no primeiro tempo. Eu senti o Juan um pouquinho discreto, tocando mais de lado, não tentando muito a jogada individual, talvez um lance mais brusco, fez ali o feijão com arroz, né, e acabou que pela escolha do time ali de buscar muito o lado esquerdo, que deu certo, mas acabou que o time ficou muito penso jogando pelo lado esquerdo, e o time não buscou muito também buscar acionar o Fagner e tentar dar uma dobradinha ali com o Juan. Então, não consegui ver muito do jogo dele ali, né? Como eu disse, ele não buscou muito a jogada individual, não buscou arriscar muito, né? Eu acho que talvez o erro de fazer um lance errado ou perder uma bola, né, comprometeu com que talvez ele pudesse fazer algo a mais no jogo, né? Mas eu gostei da atitude, né? Conforme já foi dito, o Ramiro jogando, por exemplo, ele é mais um meia volante do que um meia atacante, né? Então, essa entrada do Juan mostrou que o Thiago queria atacar, queria propor o jogo, né? Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo para o boletim do Todo Poderoso Timão, que eu faço sobre o Corinthians, e exatamente dando uma ideia de que o Corinthians poderia ter uma formação mais ofensiva, principalmente jogando na arena, né? Quando você vai pegar esses times de teoricamente menor expressão, que vão vir mais para defender, que vão vir mais ali para jogar no contra-ataque, ter um time mais ofensivo. Então eu gostei dessa formação, que foi um time mais leve, que atacou mais, né, mesmo tendo dificuldades, é claro. E falando sobre o Otero, não tem entrado, acredito que é normal, natural, né, o Corinthians talvez pudesse ser uma opção se o time estivesse vencendo no segundo tempo, um jogo mais tranquilo e tudo mais, mas acredito que com o gol do Fortaleza, o Thiago teve que fazer as alterações ali mais com os jogadores que estão mais entrosados, que já se conhecem um pouco, pelo menos. Acredito que talvez colocar o Otero seria dar uma forçadinha na barra. Às vezes você coloca um jogador num jogo desse, né, que você está precisando de fazer um gol,
É claro, o cara vai entrar motivado, vai entrar com vontade, vai correr, mas às vezes você não tem o feeling de saber se o cara vai tocar no seu pé ou se ele vai tocar no espaço, né? Aquela coisa toda de não ter o entrosamento, acredito que poderia pesar. Então, na minha visão, eu também não teria colocado o Otero, por exemplo. Acho que os que entraram fizeram ali sua parte bem, então acredito que o Otero vai ter seu tempo, né? Ele chegou essa semana, então acredito que com tempo ao tempo, é bom que ele entre que num jeito de jogo, né, na condição de jogo mais favorável, para que ele entre com tranquilidade, para que ele consiga desenvolver seu jogo. Às vezes ele entra hoje e por causa das circunstâncias do jogo não vai bem, aí já, o Bahia não vai fazer nada, não vai jogar bem. Então acredito que pelas circunstâncias do jogo, o Otero não tem entrado, acredito que não foi problema não. Thiago, bom, o Alan citou muito bem que o Corinthians realmente forçou um pouco as jogadas pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, e isso mostrou, inclusive, na votação da Globo para melhor da partida, que é feita pelo público, isso refletiu que o Léo Natel foi eleito, pelo menos no primeiro tempo, o melhor da partida ali parcialmente, e o Léo Natel fez uma ótima partida. Eu acho que ele tomou conta ali daquela ponta esquerda do Corinthians que nenhum jogador tinha se firmado até nesse começo de temporada, e parece que o Corinthians finalmente achou um ponto ali rápido que assumiu aquela função. O que você acha do Léo Natel? Ele é o titular hoje do Corinthians naquela função lá? Olha, hoje, pelo esquema que o Thiago Nunes propõe, precisa, e até por conta do Jô ainda não estar, eu acredito que não tá, pode algum médico falar que ele está em forma física, ok, eu ainda vejo o Jô ainda retomando seu futebol em relação à forma física, precisa de um atacante de velocidade, né? E de todos os atacantes que o Corinthians tem hoje de velocidade, o Léo Natel é o que menos sofre, né, para criar jogadas, né? Ele até tentou fazer um gol que seria um lindo gol, o goleiro do Fortaleza defendeu logo no comecinho. Eu acredito que o Everaldo já teve suas chances, ele não conseguiu se firmar. O Janderson, a torcida já não gosta muito, teve uma boa copinha. Eu realmente apostava, talvez, que o Janderson pudesse ser alguma coisa, mas não sei o que acontece com os jogadores do Corinthians. É um na copinha, quando chega no time principal, não sei se a camisa acaba pesando, os jogadores não conseguem render a mesma coisa. Então, acho que sim, o Léo Natel ele está sendo uma peça fundamental. Mas, assim como eu acho do Arauz, que está jogando muito bem, eu ainda acho que o Corinthians deve procurar, né, um atacante de velocidade para jogar pelos lados, um atacante que realmente, se o Corinthians quiser brigar por alguma coisa dentro desse campeonato, ele ainda precisa chegar com alguém que, por exemplo, sei lá, que seja o Otero, que é um jogador que estava num grande clube, né, não é esse camisa 10 que eu acho que talvez o Thiago Nunes quisesse, mas é um jogador ali de meio de campo para ajudar a criar, né, para disputar ali posição, com Arauz, com o Vital, enfim, quem é que seja. O Alan comentou do Ramiro. O Ramiro é um jogador que eu vejo mais função defensiva do que função ofensiva. Por mais que ele seja volante, eu acredito que Ederson e Cantillo a gente consegue sair com um toque de bola um pouquinho melhor, né, do que ter Ramiro e Gabriel, porque eles cumprem mais função de marcar. Pode ser que para alguns jogos, sim, seria interessante entrar com Ramiro, entrar com Gabriel, pode ser talvez o clássico domingo, não sei qual é a sua opção do Thiago. Mas em relação ao Léo Natel, hoje ele é o titular, porém ele também não tem muita concorrência, não tem uma concorrência de um alto nível. Eu acho que ainda o Corinthians, se for possível, buscar, né, dentro do mercado, dentro da possibilidade, um jogador que chegue para compor as beiradas do campo, porque realmente precisa, para o estilo de jogo que o Corinthians tem, precisa de um jogador rápido para essas bolas enfiadas, quando o Arauz ou o Vital, ou até o próprio Luan voltando, carrega, soltar e para não sobrecarregar o jogo. O problema do Ramiro é que ele cumpre muitas funções táticas, né? Ele é o Coringa do Thiago Nunes, então é muito difícil sacar ele do time, apesar de ele não estar fazendo atuações muito boas. E agora eu vou chegar aqui no Lucas para a gente falar um pouquinho da partida de domingo, né? O Alan citou muito bem que o Corinthians entrou com um time mais leve, com o Juan ali pelo lado direito, com dois volantes. Bom, o Ederson é um volante de infiltração e o Cantilho é um volante de mais armação, de qualidade de passe. Então ele não entrou com nenhum volante marcadorzão, como o Gabriel, por exemplo. Você acha que ele vai repetir essa escalação contra o São Paulo? Você repetiria essa escalação contra o São Paulo? E você acha que você manteria o Arauz como titular do time? Ou você, por causa do gol do Luan dessa quarta-feira, você também apostaria nele como titular? Olha, até com base no meu comentário,
sobre a disputa entre Luan e Arauz, com certeza não tenho nenhuma dúvida que ele vai voltar com o Luan para esse clássico. Além de você precisar de jogadores com um pouco mais de rodagem, o Luan, em quesito de qualidade técnica, nem se compara ao Arauz, pelo menos essa é a minha visão. Quando o Arauz, quem sabe, ser o melhor jogador da América, levantar um título, pode ser que eu mude de opinião, de visão sobre ele. Mas, pensando em domingo, acredito na volta do Luan. O sistema defensivo, todos nós já sabemos, vai continuar esse de hoje. Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e também o Sid Clay pela esquerda. Acredito no meio-campo. Se o Thiago não quiser fugir da filosofia de jogo dele, acho que ele tem que entrar assim, repetir esse meio-campo. É um meio-campo promissor. Ederson e o Cantillo. O Gabriel, na minha visão, só serve para destruir jogadas. Ele não tem qualidade para iniciar o jogo, não aparece, não é um homem surpresa, como muitas vezes o Corinthians já teve, como o Paulinho, e em determinada época, surpreendentemente, até o Ralf aparecendo para fazer gols, finalizações de média e longa distância. Então o Ederson ele tem esse potencial ainda, além de saber começar o jogo, ter um passe mais refinado do que o Gabriel, saber marcar também, ele também tem esse chute longo, que já foi muito feliz e surpreendeu os adversários anteriormente no Campeonato Paulista. Cantillo enxergo com bons olhos também, tem uma boa visão de jogo. Lá na frente, acho que a única alteração que eu faria, e pode ser que o Thiago pense a mesma coisa, seria referente à retirada do garoto Juan. Por mais que hoje ele tenha sido usado, foi contra o Fortaleza. Ele vai ter que, assim, de acordo com o sistema de jogo hoje, filosofia do que o São Paulo está adotando e colocando em prática, o São Paulo começa tocando muitas vezes a bola, muitas vezes não, quase na totalidade do início da jogada, é Volpi, são com os dois garotos agora na zaga, os seus laterais, então precisa destruir, precisa marcar em cima. Acredito que com a volta do Ramiro, pelo menos para o primeiro tempo, para enxergar um pouco como que vai ser esse jogo, como que vai ser a reação do time mediante esse toque de bola do São Paulo, manteria o Léo Natel, porque querendo ou não, você não tem que só marcar, você tem que agredir o time adversário também. O Léo Natel ele é um jogador veloz, um jogador arisco, e acho que ele faz uma boa dupla de ataque com o Jô. O Jô, sem dúvida nenhuma, é titular absoluto, mas acredito num jogo equilibrado e não sei o que dizer. Se fosse arriscar um palpite, tendo como base aí os últimos jogos, arriscaria no empate. Mas tudo pode acontecer, mas na minha visão a escalação será essa. Agora, para encerrar, Lucas, quem foi o destaque da rodada? Destaque da rodada para mim foi o Fernando Diniz. Fernando Diniz que muito pressionado, não só pela torcida, mas pela mídia. Cadê aquele Fernando Diniz que um dia já vimos no Audax? Poxa, se o Fernando Diniz conseguiu fazer um bom trabalho com o Audax, por que ele não vai fazer com o São Paulo? São Paulo que tem um investimento altíssimo, e além de ter um investimento altíssimo em contratações, trazendo jogadores de fora, tem uma base excepcional que a gente já conhece. Então hoje ele está conseguindo mesclar as boas contratações com jogadores experientes, juntamente com a base qualificada. Então, e muito mais do que isso, conseguindo colocar em prática a sua filosofia de jogo. Eu acho que tempo ao tempo o Diniz vai surpreender sim. Eu tô cansado de ver esse futebol de treinadores antigos, cabeças duras, que não querem inovar, são do resultadismo, que infelizmente a pressão faz com que os técnicos também sejam assim, né, dos grandes clubes, torcidas, mídia, mas tem que bater palma para treinadores como o Fernando Diniz, mas obviamente sem fugir das características dele como ele havia fazendo antes. Então, colocando em prática a sua filosofia de jogo, enxergo com boas perspectivas, e o São Paulo é um dos clubes que eu vou querer assistir daqui para frente, se ele permanecer com essa filosofia. Alan, seu destaque da rodada. Para mim foi o Luciano, né? Acredito que não vou dizer pelos gols, porque gols qualquer um pode fazer, às vezes ali num lance qualquer, mas acredito que foi um cara que chegou no São Paulo com muita atitude. Chegou falando, chegou engrandecendo o clube, chegou fazendo gols, dando passe. E eu gosto de jogador assim. Eu gosto de cara que vai, que fala e que toma a frente, né? Eu gosto do estilo do Luciano, um cara que faz gol, um cara que sabe finalizar. Não é um gênio, né? Lá nada fora de série, mas é um cara que chegou e chegou encarando a dificuldade que São Paulo
vinha vivendo, chegou logo numa semana complicada para o clube, e chegou e fez gol do empate no último jogo no Morumbi, deu o passe para o Pablo no último jogo contra o Sport, fez o gol hoje. Então, independente da qualidade ou do que ele possa ter feito no jogo de hoje, acredito que pela atitude que ele tem tido nessa chegada dele ao São Paulo, eu deixo meu destaque para o Luciano. Thiagão, sua vez. Meu destaque da rodada vai para ousadia e o 4-2-4 do Fortaleza. Eu confesso que quando eu vi a escalação gostei. Óbvio que na prática não foram 4 atacantes assim que ficavam isolados e o Fortaleza ficava sofrendo com o Corinthians, não é assim. Mas eu gosto de treinadores que buscam colocar jogadores mais pela técnica do que pelos jogadores que têm potenciais para destruir. A gente pode ensinar o Ganso a marcar, mas ensinar o volante, o Ralf, o Gabriel ter a visão e a qualidade técnica que o Ganso tem, não existe. Eu gosto muito de usar o Ganso como exemplo, porque eu acredito que o Ganso, se fosse em décadas anteriores, seria um jogador assim fenomenal pela qualidade que ele tem, pela visão que ele tem. Então, 4-2-4 do Fortaleza me encantou, conseguiu jogar de uma forma competitiva, onde estava explorando os erros do Corinthians. O resultado foi 1-1, foi um empate, poderia ter saído com a vitória ou com a derrota, mas pela ousadia de vir até São Paulo, o Fortaleza do Rogério Ceni, o 4-2-4, para mim é o destaque da rodada. Bom, eu tenho que parar de deixar eu por último para dar o destaque, porque sempre roubo o meu destaque. Eu também ia falar do Rogério Ceni, pela ousadia também. Mas tá aí, vamos lá, também do meu destaque para o Rogério Ceni. E agora, para encerrar, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, acompanharem o Futebol na Veia em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e acompanharem o portal futebolnaveia.com.br para ver textos de nós 4 lá. E é isso, se manter sempre muito bem informado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo Debate na Veia. Valeu!